Fernando Almirante Navarro para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje review do episódio da série original Jornada das Estrelas, Corte Marcial. Muito bem, pessoal, hoje estamos com a grandiosa série original, a série clássica, primeira temporada, episódio 14, Corte Marcial, um episódio feito todinho em Tribunal da Frota Estelar, e esse episódio foi escolhido aqui por mim para comemorar o nosso querido 11 de agosto, o Dia dos Advogados, em sua homenagem, Fernando Afonso. Parabéns, querido advogado. Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer um episódio do Dia do Biólogo falando da síndrome da imunidade? Não síndrome precisa. da imunidade. É legal, faz, mas não há necessidade, não carece, tá? A gente faz. Mas vamos lá. Esse episódio foi exibido... Fevereiro de 67, se eu não me engano. Ele foi filmado entre outubro... Ele foi filmado um ano antes. Um ano antes. Ele foi filmado um ano antes. Ele foi filmado de 3 a 11 de outubro de 66. Isso. Dirigido pelo Mark Daniels, um dos grandes veteranos da série clássica. Dirigiu dezenas de episódios. Na verdade, Mark Daniels dirigiu da série clássica 15 episódios, grande diretor. Ele também dirigiu 39 episódios de I Love Lucy, do mesmo estúdio, Lucy, né? The Lieutenant, 4 episódios do Agente da Uncle, 2 de Missão Impossível, 2 na Noviça Voadora, olha só, 19 de Guerra, Sombra e Água Fresca, um episódio gostoso, é uma série legal. 5 de Kung Fu, que também é legal, e 2 do Havaí 5-0 original com uma Garrett original. Tem que ser o original, né? Não dá pra ser o do Kurt. Muito bem, esse episódio foi escrito pelo... Quer falar alguma coisa do Mark Daniels? Não, então, isso é legal você ver que, tipo, esses episódios... Porque esse episódio, na verdade, ele é muito importante. Eu vou falar o porquê dos lores e das coisas e tal. E assim como o Mark Daniels dirigiu outros episódios extremamente importantes, parece que ele era escolhido pra colocar os mais pesados em lore da série, sabe? Não, é verdade. Esse episódio foi escrito pelo Don Makiewicz. Ele é famoso porque ele é filho do cara que escreveu... Como é que é o nome do pai Cidadão dele? Cidadão Kane. É o Herman J. Mankiewicz. Então, que é famoso. E esse cara, apesar dele não ter... Nossa, todo mundo conhece esse escritor. Ele foi indicado pra Emmy, ele foi indicado pra Oscar, né? Então, ele realmente tinha uma carreira extremamente promissora com o nome que ele tinha. Mas ele nunca super desapontou, né? E é o único episódio que ele vai escrever de Jornada das Estrelas. E só pra vocês saberem, como todo bom escritor de Jornada das Estrelas, foi quase totalmente reescrito, mas não foi pelo Roddenberry, foi pro Gene Alcon. O produtor desse episódio, junto com o Kuhn, foi o Justman e, óbvio, o Gene Roddenberry. Segunda temporada, né? Esse é o trio de comando da segunda temporada, que o John Meredith Lucas vai vir depois, né? Outra coisa interessante também é que quando ele escreveu esse episódio, o nome do episódio deveria ser Court Martial at Starbase 11. Tá. E aí eles, né, cortaram, né? Court Martial. Ficou muito legal o Court Martial. Eu acho até bonitinho o nome, Court Martial na base Estelar 11 e tal, mas ficou bom. Agora, nós temos o melhor advogado da Frota Estelar sendo apresentado, que é o Samuel Cogley. Samuel Cogley. Cogley. Isso. Que é o Elisha Cook, o ator. Ele fez muito Webster. Claramente, né? Porque ele já era um ator velho. Ele já era um senhorzão. Então ele fez muito Webster. Se você lembra de Far West ou Westerns, ele estava em vários episódios, eu lembro bem do rosto dele, tá? Nós temos a John Marshall como a Arel Shaw. Sim, a Tenente Shaw é a promotora do caso do Kirk. E diga-se passagem interessante que nós vamos ver, ela é a única personagem a usar o uniforme de gala feminino na era da série clássica. Em toda a série clássica foi a única? Toda a série clássica ela foi a única a colocar o uniforme de gala feminino. Isso eu não lembrava. Temos também o Richard Webb, que é o Tenente Benjamin Finney. Uma coisa interessante, o Tenente Comandante Finney, né, ele tá usando listras de comandante, mas ele se refere a ele como Tenente Comandante. Então, dizer, não alguém errou alguma coisa aí. Não mexeram. Falando nisso, você tá bonito com esse uniforme de gala, hein? É que esse uniforme foi a premiere do uniforme de gala foi nesse episódio. A primeira vez que a gente viu o uniforme de gala. Foi a primeira vez. Kirk usando no julgamento. Os uniformes de gala foram feitos para esse episódio, tudo bem? E aí, todas as vezes que você vê um uniforme de gala sendo usado, ele é um reaproveitamento
reaproveitamento desse episódio. Puxa, que legal. Agora, só por curiosidade, já que você é fã, né? O cara que mais sabe de Star Trek, eu tô vendo essas condecorações aqui com cores diferentes. Você conhece pelo menos uma? Tudo isso aqui quer dizer... são diferentes, certo? Por exemplo, quando você vê o McCoy, ele tem 4. Tá. Quando você vê o Spock, ele tem menos do que o Kirk. E quando você vê os almirantes, ele tem mais. O que acontece? Cada triângulozinho desse é uma comenda diferente que você vai recebendo na sua carreira. Então, cada triângulo é uma comenda que o Kirk recebeu. A quantidade de comendas vai obrigando a mudar o padrão que vai sendo formado. Entendi. Então, por exemplo, o do Spock é uma coisa mais pontiaguda. O do McCoy é uma coisa mais quadricular. Os outros almirantes, eles têm um formato mais de diamante. Então, cada um deles vai formando. E as cores é de acordo com as suas comendas são de onde, então? A série clássica, ela usava as 3 cores básicas, né? Amarelo, vermelho e azul. Então, quando você tem triângulos mais perto de tons azulados, você está olhando para comendas na área científica. Quando você tem tons mais perto do vermelho, do rosa, do laranja, você está olhando para comendas na área de operações. E as cores amarelas e verdes e brancas, você está olhando para comendas na área de comando. Nossa, que legal. E esse roxo aí? É puxado pro azul, né? Você eles vão diversificando, porque você ganha comendas por tempo na Frota Estelar e você ganha comendas também por coisas que você faz. Então você vai ganhando comendas. E cada uma diferentes. delas você decorou o que acontece? Aí já pega pesado, né, amigo? Você já pegou um pouquinho pesado, por causa que nem eles mesmos sabiam o que era cada uma, tá? Mas basicamente essa que é a estrutura. Aí você vê. A promotora não tinha nenhuma comenda no uniforme dela. O uniforme de gala feminino, ele é mais longo que o uniforme normal. Tá. E ele tem uma linha dourada aqui em cima na gola preta, certo? A gola preta vem com a linha dourada. Aquilo significa uniforme de gala. E ela, o símbolo no uniforme dela, era o símbolo da Frota Estelar da época, que é aquele negócio com o sol, sim. Certo? Aquele é o símbolo da Frota Estelar, que é o mesmo símbolo original, que você vê, né, no uniforme do Comodoro. Isso quer dizer que ela não tinha comendas. Então, quando você não tem nenhuma comenda para colocar no uniforme de gala, você coloca a insígnia da frota. Se ela tivesse comendas, ela ia ter os padrõezinhos também. Aliás, já que estamos falando de uniformes, você nunca vê a Uhura usando um uniforme de gala e nem o Sulu e nem o Chekov em outros episódios. Por quê? Primeiro, a Uhura está nesse episódio, sim, mas ela não testemunha. Então eles nunca fizeram um uniforme para ela. E, por consequência, nos outros episódios eles estavam sempre reutilizando esses, ela nunca foi usada. Mas ela usou esse uniforme, mas eu já falo quando. E o Sulu, o Chekov, né, primeira temporada não tem, mas o Sulu não estava nesse episódio, então nunca fizeram uniforme de gala para ele também, tá? E o uniforme do Scott, que apesar que o Scott também não tá nesse episódio, eles reaproveitaram dos uniformes dos almirantes porque ele tinha o mesmo corpo dos caras. Então funcionava. Eles só tiraram a quantidade de comendas e deram dos uniformes do almirante pro Scott, tá? Agora, o uniforme do Scott, do Sulu, do Spock e do McCoy é o mesmo. Sempre o mesmo. E o uniforme do Spock, eles abriram e colocaram umas coisas diferentes para usar no universo do espelho. Sim. No universo do espelho ele tá usando. E aquele uniforme do universo do espelho da Uhura é o uniforme de gala, só que eles cortaram ele e botaram a barriga dela de fora. Então ela chegou a usar esse uniforme, só que no universo estilizado, né? Falando na Uhura, que você citou ela algumas vezes, este episódio é a terceira e última vez que a Uhura assume o posto de navegação, é isso? Sim, a gente viu ela algumas vezes durante a série clássica assumindo, né, o posto de navegação ali. Essa vai ser a terceira e última vez, e todas as 3 vezes foram durante a primeira temporada da série clássica. Claro que na segunda temporada temos o Chekov, então já tinha um personagem principal para aquele posto. Então na primeira temporada, como ficaram jogando gente, né? Eles ficavam trocando o oficial de navegação, ela chegou a sentar lá umas 3 vezes quando precisou. Agora, esse episódio, pessoal, é interessante, dá uma olhada nisso aqui. Foi a primeira vez que citaram Frota Estelar, né? Foi a primeira vez que eles falaram o nome Frota Estelar e Comando da Frota Estelar, certo? Por quê? A gente ainda tá aqui no começo da série clássica, tá? Mais ou menos até esse ponto que as coisas estão estabelecidas. Então,
Antes disso, o Kirk falou que ele trabalhava para a UESPA. A UESPA é a Unidade de Exploração Especial da Terra Unida. Inclusive, o símbolo da UESPA é vista tanto em Star Trek Enterprise quanto em Voyager, naquele episódio Friendship One, que tem uma sonda da época lá da UESPA caída num planeta lá do quadrante Delta. Então, a UESPA existiu, certo? Então, nessa época a gente entende que a Frota Estelar ainda tinha uma associação com a UESPA. Entendi. Agora, veja bem, esse episódio, vários... UESPA, United Earth Space Probe Agency. Ah, lembrei! Toma essa! Agora, esse episódio, né, várias partes foram reaproveitadas pro Trouble with Tribbles. O que acontece? O teletransporte que tem na cabine do Commodore é o mesmo teletransporte que você tem lá no Trouble with Tribbles. O bar que eles criaram para a base estelar é uma adaptação do bar, e outras coisas que você vai ter no episódio Problemas aos Pingos foram reutilizadas. Nada como economizar grana em estúdio, né? É muito interessante ver que a série clássica era muito boa nisso. Pegar essas pequenas coisas. Agora, tem erros, tá? Por exemplo, quando você tá no bar da Frota Estelar, a gente sabe que aquelas pessoas que estão lá não são tripulantes da Enterprise, porque o Kirk fala que é da classe deles, e são os comodoros e almirantes que vão estar julgando ele, capitães e comandantes e o caramba 4. E eles estão todos usando o Delta da Enterprise, e naquela época cada nave tinha o seu. Inclusive, a USS Intrepid, que é aquela nave dos vulcanos que vai morrer no episódio Síndrome da Imunidade, tava lá atracada na base Agora, estelar. que coisa bonita, hein? Quando ele senta lá pra ser julgado, e aí o Finney, né? Como é que é o nome dele? O Cogley. Fala assim, vamos ler o roteiro, vamos ler o currículo do Kirk. Cara, que coisa bonita aquilo. Então, o currículo do Kirk é muito inteligente, porque é interessante. Primeira coisa, a gente descobre muita coisa de informação de background sobre esse episódio, sobre a carreira do Kirk e o funcionamento da Frota Estelar. É esse episódio que falam pra gente que o Kirk foi alferes na USS Republic e depois tenente na Farragut. É esse episódio que informa isso. Outra coisa, o Finney. O Finney era um tenente instrutor da Frota Estelar na época que o Kirk era um cadete. Ele deu aula de computação, ele era um programador. Interessante, o programador é o vilão, toma essa, Sim. Zulu, né? Toma essa, Zulu. O advogado só mudia, o programador é o vilãozinho, toma essa, né? De qualquer maneira, então, ele era um programador da frota, ele ficou muito amigo de um dos alunos dele, que seria o Kirk, e quando o Finlay recebeu uma comissão para ir servir na USS Republic, ele trouxe o Kirk ainda alferes com ele. Agora, vamos lá, que episódio com situação difícil, hein? Existe uma gravação mostrando que o Kirk ejetou uma cápsula, um módulo, antes do tempo da pessoa que estava lá dentro, que é o próprio Finney, né? Sair. Quer dizer, ele teria ou por omissão, ou por erro, ou por... ele mesmo falou assim... Pânico, na verdade dá a entender que porque ele tinha uma raiva do cara, entendeu? Por culpa, ele fez de propósito. Eles querem jogar que o Kirk colocou dolosamente, matou... Dolo, a palavra é essa. E aí ele ejeta e tem a filmagem dele ejetando antes do alerta vermelho, cara. O que acontece? Existe uma cápsula na nave que você joga numa tempestade iônica pra coletar dados. Pra suavizar o negócio e tal. Então, o oficial de registro, que era o Finlay, certo? Que de acordo com ele, por causa do Kirk ter reportado ele lá atrás de um erro que ele cometeu na USS Republic, ele nunca chegou a capitão e que a Enterprise devia ter sido dele. O Kirk de nunca ter subido na carreira. Isso, beleza. Ele estava regulando o pod, porque como oficial de registro ele tem que preparar o pod para ser ejetado. E o Kirk teria ejetado antes do Finlay poder sair e supostamente isso teria acontecido. Por quê? Porque é uma situação de emergência, ele precisa ejetar o pod, se não dá tempo tem que salvar a nave, tem que ejetar esse pod. Só que você só faz isso numa situação de alerta vermelho. Eles falam que ele fez isso ainda no alerta amarelo. O pior não é isso. O pior é o Kirk falando, eu não fiz. Isso. E você vê a filmagem mostrando o que ele fez. E aí você fala, eu vou ser honesto, eu pensei várias vezes nesse episódio, se eu tivesse na situação do Kirk, eu ia balançar. Eu ia falar, cara, eu acho que eu fiz merda e
tô vendo que eu fiz merda e eu tô com um lapso mental disso aí. Você não ficaria em dúvida com você mesmo? Agora, a dignidade do Kirk falando, eu não cometi esse erro, eu sou inocente, cara, é de arrepiar. Até agora, lembrando, arrepia a espinha. Você fala, que dignidade tem esse cara, meu? O problema é que a nossa memória pega a gente, às vezes, de maneiras coisas. E Exato. a memória emocional, o Fernandes seria muito melhor para fazer isso. Memória emocional é complicada. Então, a partir do momento que te mostra uma prova que você vê você fazendo algo errado, você se coloca, será? Sabe, é aquela mesma coisa. Você tem certeza absoluta que você fechou a porta da casa. Você tem certeza absoluta. Sim. Você chega a roubar na tua casa, você começa a ficar duvidando de você mesmo. Será que eu fechei? Esse é uma coisa real, uma coisa que acontece, tá? Mas assim, eu gosto muito do discurso do Cogley, que diga-se de passagem, o ator teve vários problemas para entregar o discurso, porque ele fala uma coisa importante. Todo mundo tem o direito de ver, de enfrentar o seu acusador. Isso vem implícito nos direitos do contraditório e da ampla defesa. E o Kirk não podia ver o acusador dele, o computador dele seria o computador. Exatamente. Certo? Então, como enfrentar uma máquina? Como você colocar aquilo? Então, é muito legal. É muito interessante essa parte. O episódio, porque tecnicamente, né, pela programação, a máquina é infalível, né? E aí você. Que foi a discussão. Que o Kirk é infalível ou a máquina foi infalível? Sim. E todo mundo ia duvidar do Kirk. Todo mundo. Eu gosto muito de uma hora que o Spock fala que. Não, tá perfeito, mas a máquina errou. Então, como você pode fazer isso? Porque eu conheço o Kirk. Porque eu conheço que o capitão não faria uma coisa dessa. E aí a promotor fala, na sua opinião, e o Spock é obrigado a falar, na minha opinião. Por quê? Porque é na opinião dele. Na minha opinião. Tá Agora, ótimo. de novo, olha a diferença de condução de um episódio. Olha a dignidade dos personagens falando do seu capitão. Olha o orgulho, olha a honra de falar, Kirk não fez isso. Eu tenho certeza. E o cara é o Spock. Não só não isso. É o Spock beberrão, não é o Spock com crise de personalidade. É o Spock lógico. Não, todos os personagens se comportam de uma maneira muito condizente. O Kirk, na beira do fim da carreira dele, a coisa que ele mais gosta, se porta de uma maneira extremamente calma, pacífica e tal. Mas você vê na interpretação do Shatner, ele vai deixar claro, todo mundo adora chutar o saco do Shatner, mas você vê na interpretação do Shatner o quanto o Kirk está preocupado, mas ele não pode aparentar, porque ele é o capitão, ele é o herói, ele não pode se mostrar Ele não pode vulnerável. se mostrar fraco. Exatamente, cara. Então todo mundo adora zoar o Shatner quando ele faz o... Mas quando ele faz uma ótima interpretação complacente, ninguém dá os devidos louros para o nosso Agora, eu lembro perfeitamente desse episódio, desde a primeira vez, do Spock, naquela situação que você fala, o Kirk vai ser condenado, vai perder o comando, vai perder as comendas que ele recebeu, e o Spock jogando xadrez tridimensional com o computador. E o McCoy fica puto. O McCoy ficou puto e eu lembro que eu entrei na mesma carga. Eu falei, porra, meu, e aí? Vai ficar jogando xadrez? E esse jogo de xadrez em que ele empata, né? Como ele ganha do computador. E aí o McCoy fala, e aí, feliz? Ele falou assim, a gente sempre empatou. Mas vamos falar, o episódio não é perfeito. Tá? Aquela cena final na ponte da Enterprise, que o McCoy pega um microfone pra ficar anulando as batidas da galera tal. Você sabe bobão. Que 2 botões na ponte coloca sinais de vida. Era muito fácil, se você tirar todo mundo da nave, descobrir que tem um sinal de vida na engenharia. Você não precisava daquele drama desnecessário, né? E o famoso, esse é um problema meu, eu vou lá dar soco nele. Você vai lá com 45 brother de vermelho, cara. Você não vai lá sozinho dar soco no meio de um julgamento, entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente perdoa, por quê? Porque é TV. 1960. Não é 60, é TV, Luiz. Se fosse hoje, eles fariam uma coisa parecida. Por quê? Porque o herói tem que dar soco no vilão. Bem, não sei, hoje em dia nem sei se é assim mais, né? Então é complicado. Mas eu adorei o episódio, considero também um dos melhores. Em termos de julgamento, talvez seja o melhor. Ele tá no nível do The Measure of a Man. Não é difícil você colocar um Measure of a Man na brincadeira, né, Luiz? É difícil, mas é um ótimo episódio da série clássica. Eu não colocaria no top 10.
Eu não colocaria no top 10, mas é um fantástico episódio de série clássica pro lore, pra gente entender o funcionamento da frota, entender o que é uma base estelar, entender o que é uma carreira de oficial, entender como funciona a academia da frota. Porra, você não coloca ele nem perto do Measure of a Man? De maneira alguma. Eu entendo que o Measure of a Man é uma maravilha, uma das melhores coisas já feitas. A nota do episódio 8, certo, no IMDb, com 4.500 votantes, já mostra que nem o público considera ele no mesmo nível. Né? Deu 8, e 8 tá bom. 8. Tá? Mas assim, também tem outras coisas interessantes do episódio. Por exemplo, como eu falei no nosso review do segundo episódio de Strange Worlds. Você mostra que o sistema usado pela Frota Estelar para julgamentos é o sistema romano-germânico, com juízes de direito e não tribunal do júri. Então, peraí, explica de novo rapidinho. Eu sei que a gente já fez episódio sobre isso, mas o que é esse júri? Como é que funcionou a corte marcial? O que acontece é que os Estados Unidos se baseiam num direito que a gente chama de anglo-saxão, que é um direito inglês, saxão inglês, certo? Que vem da ideia do júri popular e do julgamento dos comuns, tudo bem? Nós, no Brasil, usamos o sistema romano-germânico, que vem numa ideia romana de pretores e tal, que a gente usa os juízes formados para direito para julgar, em julgamentos ou singulares, quando é primeira instância, ou colegiados. Normalmente, em Star Trek, a gente vê júris singulares, como por exemplo em The Measure of a Man, a gente vê uma juiz, um júri singular. Mas como ali era o caso de um julgamento da frota, eles fizeram um colegiado de julgadores, fazendo mais de um juiz. E esses juízes eram os capitães e outros oficiais de comando que eles conseguiram reunir, porque supostamente nunca um capitão da frota tinha passado por uma corte marcial. Kirk teria sido o primeiro. E só pra falar, quando eles botam a mãozinha do Kirk no negócio da verdade lá e colocam a carreira do Kirk, você vê a quantidade de comendas que o Kirk teve até aquele ponto, até aquele conto, que a gente ainda vai ter mais 30 anos de carreira do Kirk. E pelo que dá pra entender ali, o Kirk teve uma carreira brilhante, fantástica. Cara, Tipo, palma de prata. Isso é uma coisa absurda pra você ter, por bravura, por jovem, heroísmo. né? Super jovem. Nesse ponto, o Kirk tem que ter 32 anos mais ou menos. Seja como né? for, você tá Tudo com bem? isso e não ganhou nenhuma palma de prata. Você já ganhou? Eu tô com bem mais que isso, filho. Eu tô com 40. E não, eu não tenho nenhuma palma de prata. Mas eu fui na Assembleia de São Bernardo receber um prêmio pela Frota Estelar outro dia, tá? Então, toma essa. Mas foi pelo trabalho da frota, não pelo meu. Muito bem, muito bem. Ganhamos um prêmio. Muito obrigado, hein? Mas é isso, gente. Eu acho que realmente não tem muito mais o que falar do episódio, a não ser que ele é muito interessante para você ver como funciona a justiça no futuro, como eles imaginaram que seria, como funciona a própria estrutura interna militar da Frota Estelar. Ele é muito legal. E como atua William Shatner numa situação quase impossível. Olha, a gente sabe, porque vai vir Boston Legal, que ele sabe se portar em situações jurídicas, né? Certo? Então, pra quem nunca assistiu a série Boston Legal, Justiça Sem Limites no Brasil. Boston Legal. Boston, cidade de Boston, legal, lei. Lei de Boston. Justiça Sem Limites. Eu preciso falar com a pessoa que fez essa... Bem, seja como for, é uma série fantástica e o Shatner é um dos principais, né? Sim, de verdade. Pra mim, eu sei, eu choro, bababá. Pra mim, o Shatner é o principal e ponto. E ele é o Shatner. Não é o Kevin Spacey? Chora é o nome do personagem. Pra mim, a série é do Danny Crane. Danny Crane. Pô, é maravilhoso. Danny Crane é maravilhoso. Se você nunca assistiu essa série, e vale a pena conferir. E o René do lado. René é o BG no ar. Não tá em todo episódio, mas quando tá, ele tá. Muito legal, muito legal. Então, gente, StarCon, dia 26 de agosto. Hoje é dia 11. Isso quer dizer que estamos aqui 15 dias da StarCon. Tá chegando, gente, tá chegando. Deus do céu. Vai lá no site, garanta o seu ingresso. E olha, gente, não existe nenhuma taxa de conveniência, porque você não vai receber o site. Você vai receber um e-mail com o seu ingresso. Então pode comprar pelo site tranquilamente. É isso aí. Então encontramos vocês na StarCon e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, galera. Valeu.